Olha quem está conosco hoje aqui, minha amiga Amanda Cristina, retornando aqui ao nosso programa. Ela não pôde estar aqui na semana que passou, não foi, Amanda? Isso. Mas, graças a Deus, a gente já pode contar com ela novamente aqui, colaborando com o nosso programa, no propósito de informar, né, as pessoas na área do direito. E hoje o tema é racismo. É um tema muito atual, aconteceu recentemente com o jogador de futebol, tinha do Cruzeiro, e acontece todos os dias. Estou falando os que foram notícias com ênfase na imprensa. O caso do árbitro lá no Rio Grande do Sul, um árbitro de futebol, aqui em Mossoró com um guarda de trânsito, um agente de trânsito. Ô Amanda, o que diz realmente a lei com relação ao racismo? Boa tarde, amiga. Boa tarde, Gilson. Para mim é um prazer estar aqui junto com você, né, esclarecendo a comunidade. O crime de racismo, né, nós temos aí a legislação desde 89. É um crime que, infelizmente, né, ainda se vê nos nossos dias, né, sendo praticado, mas a gente tem tido, né, obtido êxito quanto a isso. Como foi informado num caso recente na nossa cidade, não especificamente é o que a gente vai tratar aqui, o que é o racismo, né? As pessoas, elas muitas vezes têm dúvidas com relação ao que seja o crime de racismo, né? Será que uma injúria, né, a uma pessoa determinada, com relação à questão de cor, de origem, de raça, de etnia ou religião, isso seria um crime de racismo? Então, tem uma certa diferença entre a injúria racial e o racismo, e é isso que a gente vai esclarecer. De forma bem didática para o pessoal absorver aí, né? Certo. Nossa legislação com relação ao crime de racismo estabelece, no caso, pela Lei 7.716 de 89, que o crime de racismo, nesse caso, Gilson, a população, ela pode reconhecer quando essa injúria, essa difamação, ela for, no caso, desferida contra um grupo indeterminado de pessoas. Normalmente, esse crime, a gente pode perceber quando, por exemplo, fere algum direito em exercício. Por exemplo, a liberdade de expressão, por exemplo, a liberdade de ir e vir. Por exemplo, se um shopping determinar que determinado grupo, sei lá, judeu, ou um grupo religioso não adentre nesse shopping, se caracteriza o crime de racismo. Porque está sendo violado um direito que cabe a qualquer cidadão, né, entrar e sair de um ambiente público. Isso é racismo. Isso é racismo. As pessoas têm ideia de que o racismo é só com relação à cor, né, e principalmente a negra, a raça negra, né? Mas se alguém se dirigir a vamos dizer que pode ser comum, aqui não é comum, mas tem um albino, né, e se tratá-lo como é que chama? Com termos pejorativos, se caracteriza racismo também? Normalmente o que acontece no crime de racismo? Existe uma diferença entre a injúria racial. A injúria racial, ela é uma violação a um direito subjetivo de uma pessoa determinada. Por exemplo, o que aconteceu na cidade de Mossoró foi o crime de injúria racial. Que aí é muito fácil de confundir, né, com o racismo, porque o racismo, na verdade, ele está relacionado a uma coletividade, ele está relacionado a um grupo indeterminado, relativo à raça, à cor, à religião, e, no caso, há uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Essa é a diferença no crime de racismo e injúria racial. Porque a injúria racial ela é desferida contra a pessoa determinada. Então, a honra subjetiva aí é que está sendo violada, e não o princípio da dignidade da pessoa humana. Por exemplo, foi o que você citou do albino. Ele chega a determinada local e ali ele é injuriado pelo fato da cor dele. Então ali foi uma injúria racial. Mas quando é que isso se torna racismo? Quando esse determinado estabelecimento estabelecer que nem um albino entre
lá. Então, aí existe uma coletividade. Então, existe aí uma lesão à coletividade, principalmente a esse grupo de pessoas. Aí se caracteriza o racismo. E qual o crime, qual a punição, qual a pena, o que é que a lei diz com relação a isso? Pronto. No caso da injúria racial, é um crime, como foi dito, direcionado a uma determinada pessoa. Então, é condicionada, no caso, à queixa, né? Então, a pessoa representa pessoalmente, né, lavra um boletim de ocorrência, narra o que aconteceu, com certeza o delegado ele vai tipificar aí a conduta criminosa e direcionar, no caso, ao Ministério Público para ofertar a denúncia. E aí essa pessoa vai responder conforme a legislação penal, que é o artigo 140, parágrafo 3º, que estabelece o crime de injúria racial, nesse caso. Que, na maioria das vezes, as pessoas não entendem. Mas o racismo, as pessoas dizem que não cabe fiança. E na injúria racial cabe fiança. Pois é, no caso da mulher aqui, coube a fiança. A fiança. Por quê? Porque já está tipificado no artigo 140 que esse tipo de crime, ele cabe no caso aí, o devido processo legal, a pessoa que cometeu, ele pode recorrer em liberdade, desde que pague a fiança. Então, ele pode responder esse processo em liberdade. Já no crime de racismo, não. Por quê? Não tem fiança. Não tem fiança, é imprescritível, não prescreve e também não pode ser pago fiança. E o cidadão, ele vai realmente preso. Então, qual é a pena? No caso, a pena, ela vai variar, no caso, na injúria racial, e no crime de racismo, sempre são restrição de direitos, mas a restrição, no caso, também da liberdade. A restrição da liberdade com a prisão efetiva no racismo e também restrição de direitos. Porque a pessoa que comete o crime de racismo, normalmente, por trás, existe uma mentalidade que leva a uma política do genocídio. Então, o Estado, ele protege essas determinadas atitudes, esses determinados pensamentos. Então, por isso que ele é preso. Então, de imediato é preso e vai responder o processo, no caso, além das multas, né, aplicáveis. Esse crime do racismo é mais comum com a raça negra, né, hoje aqui no nosso país, né? Justamente, até muito em cima disso. Por uma questão, né, infelizmente, cultural. Nosso país ele foi colonizado, né, por portugueses que trouxeram já os negros nessa condição de escravo. Infelizmente, essa cultura, né, essa história do Brasil ainda causa, digamos assim, algumas feridas. Os próprios Estados Unidos também, né? Justamente. Tem um índice muito alto. Justamente. Né? Por ser países, né, que foram colonizados, na maioria das vezes, por pessoas, né, com a cor branca, né, predominantemente branca. Então, por isso que a gente vê que nesses países eles têm uma taxa realmente elevada desses tipos de crime. Independente da lei, do que a lei diz, o mais importante é sabermos que para Deus todos nós somos iguais, né, Amanda? É verdade. Já está, né, nosso artigo 5º da Constituição, e no próprio preâmbulo da Constituição diz, né, que baseado nos princípios morais, bem como nos princípios relativos à pessoa de Deus, né? Então a gente tem nós somos um país livre com relação à questão da religião, graças laico, a Deus, laico, e aqui é praticada a tolerância religiosa. Então nós somos um país que, acima de tudo, preza pela adoração a Deus, né? Acima de tudo, respeito ao próximo também, né? Justamente. Acho que ficou claro aí, né? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, né? Ou se tiver algum problema que você queira ilustrar aqui com você, pra gente, não precisa nem se identificar, a gente colocar no ar para ver a opinião da doutora Amanda Cristina, por favor, pode entrar em contato conosco. Deixa eu mandar um abraço com um colega seu, advogado. Sim. Ele me diz aqui no Facebook, está nos assistindo, Alcides Andrade, né? Ah, tá. Alcides Andrade, o meu amigo Júlio Pirata, como é mais conhecido em Mossoró, né? Doutor Alcides Andrade está acompanhando o programa, eu quero agradecer a audiência. Amanda, querida, obrigado, os contatos da Amanda aí, o telefone, tudo, né? Quiser sugerir alguma pauta, né, Amanda?
Justamente, Como eu falei, fique à vontade. estamos aqui para responder à comunidade e desde já também vou aqui fazer as minhas palavras, né, a de Gilberto com relação ao Alcides, um colega, e que foi meu professor, né, já no ensino médio. Alcides? Alcides foi meu professor. Coisa bacana. Ele também, além de advogado, um bom advogado, ele foi meu professor de atividade, no caso, voleibol, né, na época, porque ele foi esportista e na minha época, enquanto estudante, eu também praticava e ele foi meu professor. Que legal. Então... Hoje ele está correndo atrás de livro. É verdade, estamos. Mas é uma grande figura. Um abraço, querida, tudo de bom, boa semana. Boa Tá aí minha semana amiga também. Amanda Cristina, nossa advogada, falando aqui conosco no programa.